Fábio, eu gostaria que você reafirmasse qual vai ser os prazos de entrega de declaração e se no primeiro momento todas as empresas já estão obrigadas a entregar a declaração e se a Receita Federal do Brasil já disponibilizou o programa para entrega de declaração. Essa questão é importante, Camila. Na verdade, como os demais projetos do SPED, nós temos uma entrega de forma paulatina. Não são todas as empresas que já começam em um único momento. A partir dos fatos geradores ocorridos em 1º de janeiro de 2011, temos o primeiro grupo, que são aquelas empresas do lucro real e ainda sujeitas ao acompanhamento econômico tributário diferenciado. Então, são 2 requisitos cumulativos que a obrigam já a entrega em janeiro, a partir de janeiro. Temos um segundo grupo que começa a entregar a partir dos fatos geradores ocorridos em 1º de julho de 2011, que são as demais empresas do lucro real. E temos, por fim, um terceiro grupo, que são as empresas do lucro presumido e arbitrado e ainda algumas atividades específicas ligadas aí ao sistema financeiro, instituições financeiras, entidades de previdência privada, que até um ponto que eu havia comentado e é importante destacar novamente, que essas entidades instituições financeiras, elas só entregarão em 2012 ainda que estejam no lucro real ou ainda que estejam no acompanhamento econômico tributário diferenciado. Isso é o momento em que elas passam a ser obrigadas. O prazo de entrega é até o 5º dia útil do segundo mês subsequente. Então, pensando naquelas empresas que estarão obrigadas a partir de 1º de janeiro de 2011, a primeira entrega se dará até o 5º dia útil de março de 2011. O programa validador, que vai ser usado para fazer essa validação e o envio da FD, ainda não foi disponibilizado pela Receita. Acredito que até o final de outubro ele já deva estar disponível e as empresas poderão começar a fazer alguns testes já, até mesmo para ir já se familiarizando com essa nova obrigação. E quanto à retificação, terá um prazo limite para ser retificado essa declaração, caso haja necessidade? Isso é uma grande diferença que há em relação ao DACOM, em relação às demais obrigações da Receita Federal. Então, eu continuo com essa previsão de retificação, posso retificar, ela vai substituir integralmente a declaração que foi enviada anteriormente, só que eu tenho um prazo limite, que é até o final do mês de junho do ano seguinte. Então, tenho que me atentar bastante. Posso retificar, mas até o mês de junho do ano seguinte. Se passar esse prazo e eu tiver que fazer algum ajuste, eu não vou mais retificar aquela declaração anterior, aquele arquivo que já foi transmitido. Eu vou fazer a correção naquele momento em que eu verificar o erro. Então, eu vou entregar naquela declaração que eu estiver entregando, eu vou lá e faço o ajuste extemporâneo daquele equívoco que talvez eu tenha cometido no passado. Então, fica bem atento a esse prazo. Qual seria a penalidade caso a empresa deixe de entregar a declaração? Há uma previsão de multa de R$5.000 por mês por arquivo não entregue. Então, pensando aí, se eu deixei de entregar um arquivo por 12 meses, esse valor pode chegar a R$60.000. As empresas devem ficar muito atentas em relação a isso, pois a penalidade ela pode chegar a valores realmente exorbitantes numa falta de entrega dessa nova obrigação instituída pela Receita. A apresentação da escrituração irá substituir alguma obrigação acessória já existente, tendo em vista que as informações prestadas serão as mesmas informações que já são prestadas no DACOM? A filosofia do SPED como um todo é não haver redundâncias de informações. E isso a própria instituição normativa que instituiu a FD PIS/COFINS também prevê essa eliminação de redundâncias. Em um primeiro momento, nós não tivemos, por exemplo, uma dispensa do DACOM ainda. Então, o DACOM continua. Mesmo a empresa que entregar a FD terá que entregar também o DACOM. O que nós temos de concreto já é o quê? Que aquelas informações dos arquivos digitais que são enviadas à Receita, o que tiver de informação idêntica, isso já pode ser substituído. Então, aqueles arquivos digitais eu tenho uma substituição em relação a informações idênticas. Mas o DACOM, por enquanto, ainda permanece. Mas é claro, o espírito, como mencionei, do SPED é não ter redundância. Então, aí há um prazo, acredito que curto prazo, você acabará tendo uma eliminação também do DACOM, pois as informações na FD são aquelas do DACOM e de forma bem mais analítica ainda. E qual a dica, qual o cuidado que você deixa para o empresário da contabilidade, para o contador, a respeito da declaração?
Olha, o que eu tenho visto bastante, Camila, há uma grande dificuldade em relação ao FD. As informações são muito detalhadas, há muitos dados que as empresas não têm controladas. Só que eu acho que mais importante e a grande dificuldade não é somente a FD, é entender o PIS e a COFINS. Então, o primeiro momento que a empresa deve ficar bem atenta, os contabilistas devem ficar bem atentos, é verificar, será que eu estou apurando corretamente meu PIS e minha COFINS? Será que não há incidência monofásica, substituição tributária, alíquota zero? É eu ter a certeza daquela informação que está sendo enviada à Cefaz, está sendo enviada à Receita, aliás, porque não basta eu fazer o envio da informação, aquilo ser validado. Eu tenho que ter a certeza de que aquela informação corresponde à verdade e que ela está de acordo com a legislação. Então, acho que o meu conselho para os contabilistas, para as empresas em geral, é se atentar à apuração, verificar se está apurando corretamente o PIS e COFINS. Superado isso, daí começar a me preocupar também em entregar a FD, porque a FD, em última análise, na verdade, ela não criou nada novo. Ela simplesmente é uma forma de você demonstrar à Receita como que você faz a sua apuração do PIS e da COFINS. Então, acho que, apesar do prazo aí ser curto, mas eu me preocupar primeiro em entender corretamente como que funciona o PIS e COFINS e depois, sim, começar a me preocupar com a FD para conseguir entregar isso corretamente à Receita. Bom, obrigada aos convidados pela participação. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui. Acompanhe outras notícias do setor contábil na programação da TV CRC-SP. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.